Muito bem, Arnaldo, você que está assistindo o senhor presidente ali, dizendo com certeza, com certeza, com certeza, começa contigo aí, 1 minuto e meio. O telespectador falou que a melhor fonte de informação que tem aqui no programa é do professor Cujuí, e eu concordo. E é por isso que eu tenho um prazer enorme de estar nessa bancada, porque todas as vezes que eu venho aqui eu aprendo. Acabei de perguntar para ele o que eram as compras governamentais, porque eu não sou obrigado a saber de tudo, dou a mão palmatória, e ele me disse que são os acordos que foram feitos, mesmo no governo anterior, que o Lula vai manter, né, esses contratos, até porque precisa de implementar e trazer e comprar novas tecnologias para que a gente possa desenvolver as nossas aqui. Com relação ao que ele falou, é verdade. 1% de PIB distribuído para a população é melhor do que 10% sem distribuir nada. Uma árvore você não rega as folhas. Se você jogar água nas folhas, você só está lavando as folhas. E o que fazia antigamente era o seguinte, dar dinheiro só para os ricos, sendo que quem move a economia não é o mercado, o que move a economia é o dinheiro na mão do povo pobre. Então Lula começa a regar a raiz, trazer dinheiro para o povo, porque o povo sabe o que fazer. É o cara que vai comprar a geladeira, é o cara que vai comprar a bicicleta, é o cara que vai comprar a moda, é o cara que vai comprar o arroz, é o cara que vai comprar o feijão, é o cara que vai comprar a sandália, é o cara que vai comprar... Isso gera emprego. Isso faz com que a redistribuição de riqueza gere emprego, né, e possibilite com que as pessoas vivam melhor. Ele está correto. Até porque dinheiro do país, dinheiro do Estado e dinheiro da prefeitura, ele tem que atender a necessidade do seu povo. Ricardo, 1 minuto e meio. O Lula em economia, ele é uma catástrofe, né? Um desastre. Até porque foi ele mesmo, em entrevista, que ele falou que livros de economia devem ser descartados, que já estão tudo ultrapassado. Ele não gosta de estimular as pessoas a lerem, ele não gosta de estimular as pessoas a terem um mínimo de conhecimento, até porque é mais fácil de ele manipular. O Lula é um grande manipulador. Ele não tem conhecimento técnico, mas ele tem uma fala escorreita, ele consegue tocar nas pessoas. Ah, o PIB, vamos distribuir. Quem vê, ele vai distribuir. Quem vê, ele faz isso. Ele gosta tanto de distribuir de forma igualitária que eu não vejo ele fazer isso quando ele compra uma cama de 100 mil reais, quando ele compra um sofá de 70 mil reais. Eu não vejo ele pensar naquele que não tem condição de comprar um sofá nem de 500 reais, já que ele gosta. Vamos dividir igual. Ele se coloca numa situação como se ele fosse uma pessoa simples. Enquanto o Bolsonaro usava uma caneta Bic de R$1, ele usa uma Montblanc de 15, 20 mil reais. Essa é a diferença. Enquanto o Bolsonaro usava ternos de uma alfaiataria sem marca, desconhecida, o Lula não. O Lula se veste nas maiores grifes internacionais. Então esse é o maior doutor Ricardo mentiroso, também. é o maior mentiroso. Os acordos, o acordo tem que ser cumprido, tem que ser bom para ambas as partes. Né? Mercosul são, a gente está falando aí de 5 países e do outro lado 27 países. Então, assim, houve sempre uma recalcitrância, né, dos países da Europa em relação a esse acordo, porque a gente está falando aí de, apesar que dentre os países do Mercosul, o Brasil é o que se destaca, porque é o que tem a melhor economia. Mas olha, quando a gente vê que no Brasil, no Mercosul, tem Brasil, hoje, atualmente, tem Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e ela que estava suspensa, está sendo resgatada agora novamente para o Mercosul, que é a Venezuela. Aí realmente eles ficam com o pé atrás em relação aos acordos, porque sabem que não querem perder, né? Mas é uma forma de girar a economia, não é ruim um acordo dessa envergadura, porque o Brasil, para poder até melhorar, aquecer e gerar emprego e renda, isso certamente é bom. Isso vem sendo discutido aí desde 1999. Foi assinado em 2019 e agora está sendo rediscutido essa situação. Espero que dê certo, porque dependendo do acordo, o Brasil pode ter benefício. Ramon, 1 minuto e meio.
O volume de compras governamentais no Brasil, e nos dados de 22, só no primeiro trimestre foram 73 bilhões no comércio eletrônico do governo federal. Quando você vai para as compras governamentais dos estados e dos municípios, é um absurdo o volume de compras. E esse volume de compras tem que ser feito para incentivar as empresas nacionais. Você não pode abrir o mercado de compras governamentais para empresas estrangeiras. É claro, como a gente falava com o Buiu aqui, de um exemplo de grande compra que o Brasil fez de bilhões, por exemplo, quando comprou os caças. E ali, quando ele faz a compra, uma grande compra internacional, ele obriga a empresa a transferir tecnologia, porque isso vai desenvolver a indústria local. Entendeu? Então você tem toda uma estratégia em cima de compras governamentais para o desenvolvimento de setores da economia, principalmente da indústria, e coloca uma série de barreiras. Porque não é possível que, por exemplo, se o governo gastar bilhões, né, com compras governamentais, vem empresa estrangeira para cá, né, para pegar e comer o mercado das empresas nacionais. Então o governo tem muito claro isso. Empresa estrangeira não pode vir fazer compra governamental e impede igualdade com empresa brasileira. Até porque o financiamento das empresas estrangeiras é muito menor, porque o juro lá é negativo. Você imagina uma empresa brasileira competir diretamente com uma empresa estrangeira que pega o juro negativo de 5% na Alemanha e aqui o juro real de 8% com essa política desastrosa do Banco Central. Ou seja, para destruir as empresas brasileiras. O presidente está absolutamente certo. País nenhum abre o seu mercado de compras governamentais da forma como eles estão querendo que abra nesse acordo com a União Europeia. De outro lado, a União Europeia, principalmente a França, não admite a entrada, e aí é bom dizer isso aqui, a entrada de produtos agrícolas brasileiros. Ou seja, o que o presidente faz nessa disputa com a União Europeia é proteger o agronegócio brasileiro, né? Porque eles não querem fazer uma disputa direta porque há uma competitividade maior. E por que a França não quer? Justamente porque ela está protegendo a sua malha camponesa ali que produz a alimentação para a Europa. Né? Então eles não querem perder esse mercado. Isso aqui não é uma conversa de amiguinhos, isso aqui é interesses de países. E no caso brasileiro, o presidente Lula representa assim, de maneira extraordinária os interesses do país. E deixar claro, não vão abrir compra governamental, porque compra governamental é instrumento de desenvolvimento da economia brasileira. Entendeu? E ele coloca aí de maneira muito clara, vamos conversar sobre outras coisas. É possível fazer um acordo com a União Europeia? Não tem a menor dúvida, porque eles estão interessados, né, desse mercado sul-americano, principalmente o mercado brasileiro e argentino, que são as duas maiores economias. Né? Mas o presidente está corretíssimo. Quando vejo, aliás, tem uma coisa que o presidente Lula não erra desde o primeiro mandato, é na política externa. É uma linha, né, muito profissional que não é só pessoal do presidente, é da diplomacia brasileira. Tipo assim, se tem um órgão de Estado, né, que tem uma tradição de defesa dos interesses nacionais, é o Itamaraty. Tanto assim que na gestão passada eles impediram várias vezes do Bolsonaro ir para fora do Brasil para tentar estragar os interesses do Brasil no exterior. Moisés, sua vez. Pessoal, fica muito difícil acreditar no Cujuí, no Lula e no PT. Presta atenção, ele estava dizendo que o Lula está preocupado com o emprego no Brasil, está preocupado com as empresas, né, em gerar emprego e aquela riqueza para o nosso país. Se isso fosse verdade, era ponto positivo. Eu vou dar um exemplo. 450 blindados, Cícero, para a Ucrânia. Por que o governo, a embaixada brasileira, se recusou a vender? E agora, pessoal, não venham com essa, e nem com falácias aqui no programa, de dizer que era para guerra na Ucrânia, não. Né? Era tanques, era blindados para carregar pessoas, tanques ambulâncias, seriam transformados em ambulâncias, onde os médicos iriam socorrer vidas, salvar vidas, e entraria na receita do Brasil bilhões. Eles não quiseram vender para a Ucrânia. Iria fomentar a indústria, ia gerar empregos. Por que eles não quiseram negociar com a Ucrânia? E o Brasil ainda saía bem. O fertilizante russo. O Brasil ainda saía bem, pessoal, ainda mundialmente, porque não estava em guerra. Não tinha como brigar com Putin, porque não era guerra. Não era tanque para matar vidas. Era tanque onde os médicos estariam dentro cuidando de pessoas e recolhendo os corpos, os cadáveres. Não era para fazer guerra. Não era para matar ninguém. Agora, ideologicamente, o seu Lula esqueceu o Brasil, esqueceu a indústria que tanto o Cujuí defendeu aqui. Sabe para quê? Por causa de ideologia política. Por ideologia política, deixou de fornecer 450 tanques que poderiam salvar vidas, que iriam lá para o campo de batalha, pegar aquele jovem de 18, 19 anos que estava morto lá e está jogado, que não tem direito ao enterro. E o Lula, e o PT, e o Cujuí foram contra.